Fala, meus amigos, família Tricolor, muito bom dia para você nessa quarta-feira. Hoje tem Jogo do Brasil, mas a gente antes disso faz o nosso boletim agora. Eu queria falar para vocês hoje, o nosso assunto de hoje é sobre a escolha do novo diretor de futebol, que os incompetentes e os covardes que reintegraram o Arboleda estão empurrando com a barriga a contratação de um novo diretor de futebol por um simples motivo, porque eles não entendem nada de futebol. Esse presidente não sabe nada de futebol. O Rafinha trabalha meio período, né? Porque ele comenta para a Copa. Então, eu vou falar de alguns nomes aí que surgiram, mas o São Paulo empurra com a barriga, do mesmo jeito que a comissão de ética empurra com a barriga a punição para Dedé, o Dedé Mocó, para a punição para Casares, para Belmonte, para o Outem. A comissão de ética continua dormindo em berço esplêndido, sem tomar nenhuma atitude. O tempo vai passando e esses caras não tomam nenhuma atitude. Deixa eu só mostrar para vocês a minha camiseta da Sal Store, que eu peguei lá do São Paulo. Essa aqui é a nova de goleiro que saiu. E eu queria falar para vocês só que na Sal Store tem o nosso grupo de WhatsApp para você entrar com os descontos lá. E essa aqui é legal porque tem os pets, né? Um pet do Campeonato Brasileiro que eu achei super bonito. Esse pet diferente, que tem 2 pets. E essa camisa já está lá à disposição e tem vários produtos em promoção. E aí você coloca, entra no grupo de WhatsApp, fala, sou amigo do canal, sou amigo do Barolo, vim pelo Barolo. E aí você tem o desconto especial, um grupo especial para você ter os descontos, para você aproveitar. Tem muita coisa legal. Se você quiser nos ajudar com o Pix, também está aqui o QR Code do Pix. E só para avisar você, meus amigos, hoje teremos live da Copa do Mundo para falar do Jogo do Brasil, hoje às 15h no canal, só no Barolo Jogos, tá? Para a gente fazer um conteúdo diferente, um pouco diferente do canal Barolo Vídeos e do Barolo Jogos. Nesse aqui, esse vídeo de boletim, como você já deve ter percebido, eu só posto no canal Barolo Vídeos, o boletim todos os dias às 11 da manhã. E a gente vai manter isso depois da Copa do Mundo sem problema. E aí a gente vai fazer todos os dias, durante a Copa do Mundo, uma live no canal Barolo Jogos para falar sobre Copa do Mundo. Hoje é uma espécie de pré-jogo do Jogo do Brasil, né? O Brasil joga hoje, então a gente faz um pré-jogo para ver as notícias, as informações, para falar um pouco de Copa do Mundo, né? Porque a gente tem falado pouco nos vídeos diários. E à noite, às 8 da noite, tem o nosso vídeo diário no canal Barolo Jogos, Barolo Vídeos e no canal Barolo Jogos, nos 2 canais, sobre as principais notícias do São Paulo. Eu vou falar para vocês sobre essa história aí do diretor de futebol, o perdido lá do presidente dispensou o Rui Costa, e como tudo no São Paulo é feito nas coxas, como tudo é feito de uma maneira amadora, você demite o cara sem ter nenhum nome de diretor de futebol engatilhado, sem ter nenhum contato, sem ter nada. Então, o que acontece? O cara que é interino hoje, o diretor de futebol, trabalha meio período, porque o Rafinha está comentando jogos pela Globo, num acerto feito por esse presidente bunda mole aí, desse tal de Macis, que aceita tudo, que toma tapa na cara e acha tudo lindo e acha lindo. É um presidente bochecha vermelha, né? Que toma tapa na cara de todo mundo e acha lindo. E aí não escolheu ainda um diretor para ocupar nesse momento tão importante do campeonato, com o São Paulo largado. O cara estava até outro dia nos Estados Unidos assistindo o jogo de Copa do Mundo. O São Paulo largado, o mercado se movimentando. A gente tinha que ter um diretor de futebol capaz, competente, atuando, já trabalhando. E a gente tem um interino meia boca, que é o xodózinho dos jogadores, que é o Rafinha, né? Que os jogadores adoram ele porque ele não tem comando nenhum. E um cara que já não tinha experiência no cargo que ele ocupava, e tem menos experiência ainda no cargo de diretor de futebol. Mas é aquilo que a gente falou depois da reintegração do Arboleda, que eu vou deixar o vídeo para você aqui, caso você não tenha vídeo. Tem um vídeo de 17 minutos sobre eu dando a minha opinião sobre essa reintegração do Arboleda. Nenhuma surpresa em se tratando de São Paulo, e nenhuma surpresa em se tratando do presidente Bochecha Rosada. Nenhuma surpresa de não ter nenhum nome engatilhado. Surgiu o nome, o primeiro nome que surgiu foi o do Edemilson lá, o zagueiro que foi da seleção brasileira, que foi campeão do mundo em 2002, que ele já trabalhou com SAF, mas ele disse que precisa de um tempo para pensar. Segundo as informações que saíram na imprensa, ele precisa de um tempo para pensar. Então, eu estou gravando esse vídeo, por enquanto não tem nada certo. Se você estiver assistindo esse vídeo já tiver um nome, eu falo no vídeo da noite, mas por enquanto não tem nada certo. E aí se especulou, e aí aquela história de especulação que a gente sabe que tem agora surgem nomes os mais estapafúrdios. Hoje eu estava vendo no Instagram uma foto
Tem muita página picareta no Instagram, né? Uma foto do Leonardo, o ex-lateral esquerdo, que atuou em vários clubes europeus, no Milan, na Europa, e uma foto dele escrito "Bem-vindo ao São Paulo". Tem gente que acredita mesmo que o Leonardo possa ser diretor de futebol do São Paulo. O problema não é nem acreditar, o problema é você colocar a foto do Leonardo e falar "Bem-vindo ao São Paulo" para enganar o torcedor, né? Isso aqui você sabe que a gente não faz. Sabe que é o outro nome que surgiu aí, o do Kaká. Vocês viram, não sei se vocês chegaram a ver, o Kaká deu uma entrevista falando sobre... Ele deu uma entrevista, se não me engano, para o Luiz Fabiano. E o Luiz Fabiano falou que não achava que o Kaká serviria como treinador. O Luiz Fabiano, não, o Ronaldo, acho que foi o Ronaldo, não me lembro, acho que foi o Ronaldo, que fala para ele que não vê o Kaká como treinador, mas vê o Kaká como administrando uma SAF, administrando um clube. Eu, sinceramente, o Kaká não tem experiência nenhuma. É outra figura dentro do futebol que não tem experiência nenhuma no cargo de diretor de futebol. E aí você vai colocar um cara desse para ser diretor de futebol do São Paulo. Não tem nada com o Kaká ainda, tá? Não tem nada confirmado, não tem nada certo. Mas o que eu tô falando é o seguinte: para mim, eu já falei aqui outras vezes, você tem que trazer um profissional. Você não pode trazer um cara que não tem experiência para cair naquele ninho de cobra lá, onde os jogadores que comandam, onde a gente teve a volta do Arboleda. E agora os jogadores estão mais fortes ainda, porque o jogador cuspiu na cara do presidente Bochecha Rosada e ele aceitou ele de volta. Então, tá mais do que comprovado. Os jogadores do São Paulo é que mandam no clube. Então, você vai trazer um cara que não tem experiência nenhuma, ou como esse Demilson aí, ou como o Kaká, ou com qualquer outro profissional sem experiência nenhuma, né, a chance de dar certo é zero. Porque o São Paulo já não tem profissional em nenhuma área. Já não tem profissional na base, já não tem profissional no marketing. Agora parece que tem um lá que eu não sei como é que vai ser o trabalho dele. Mas não tem profissional na base, não tem profissional no departamento de futebol, não tem profissional em lugar nenhum. Aí você vai colocar um cara para gerir um futebol falido, de um clube destruído, de um clube sem dinheiro, do clube que tem um monte de jogador acomodado, um monte de jogador encostado aí, um monte de jogador que não está nem aí para o São Paulo. Você vai trazer um profissional que não tem nenhuma experiência, o que vai acontecer? Na minha opinião, vai acontecer exatamente o que aconteceu com todos os outros profissionais, treinadores, por exemplo, que passaram pelo São Paulo. Vão ser triturados por esse grupo de jogador. O diretor de futebol que chega sem experiência para comandar o São Paulo não vai ter respaldo do presidente Bochecha Rosada, não vai ter respaldo da diretoria, não vai ter respaldo de ninguém. Vai ter respaldo de quem? Do Rafinha? Não vai ter respaldo do Rafinha, porque o Rafinha é amiguinho de jogador. Então o cara vai ser triturado pelos jogadores como os outros treinadores foram triturados. Para você se dar bem com esse elenco do São Paulo, você tem que aumentar salário, você tem que fazer contrato de 4 anos, de 3, 4 anos, como fez o Pássaro, como fazia o Rui Costa, porque aí você vira o queridinho dos jogadores, aí você consegue trabalhar com esse elenco de jogador acomodado aí, porque eles que mandam no clube. Então, mas dentro dessa gestão, gente, sinceramente, vocês têm alguma esperança que esse presidente vai trazer um profissional sério, vai trazer um profissional que vai fazer com que os jogadores respeitem a hierarquia, vai fazer com que os jogadores do São Paulo cumpram a função deles, vai ser um cara atuante no mercado? Vocês acham que o São Paulo vai trazer um profissional que conheça outros profissionais de outros clubes de futebol, que tenha relacionamento na América do Sul, que tenha relacionamento com clubes da Europa, que tenha relacionamentos com a Conmebol, que tenha um bom relacionamento com a CBF? Você acha mesmo que esse presidente perdido, com a bochecha desse tamanho, de tanto tomar tapa e cuspida na cara, você acha que esse presidente vai trazer um profissional desse jeito? Vai remunerar bem um profissional desse jeito? E outra pergunta que eu faço para você: você acha sinceramente que um cara sério, vai vir trabalhar num clube que reintegrou o Arboleda? No clube que tem o Rafinha como homem forte do futebol? Você acha que um cara sério vai vir trabalhar num clube falido, num clube que não paga jogador, clube que não consegue contratar, um clube que fica se humilhando para trazer jogador ruim para ganhar 1 milhão por mês com um contrato de 3 anos? Você acha mesmo que o profissional sério tem chance de vir trabalhar no São Paulo? E aí, eu não fico me iludindo com essa história de você contratar ex-jogador que tem história no São Paulo.
Porque não adianta, isso já está comprovado, gente, desde que Ricardo Rocha passou pelo São Paulo, Raí passou pelo São Paulo e tantos outros. Não adianta você ter um jogador que tem identificação pelo São Paulo, que tem sentimento pelo São Paulo, se o cara não tiver capacidade de administrar, capacidade de exercer a função. Não adianta. Senão você coloca eu lá, você coloca você, porque sentimento pelo São Paulo a gente tem, só que a gente não tem competência para exercer essa função. A gente não tem capacidade de exercer essa função. Por isso que eu falo, tem que ser um cara de mercado, tem que ser um profissional da bola, tem que ser um profissional para chegar e comandar o departamento de futebol do São Paulo. Olha o último diretor que a gente teve, gente. Olha o Rui Costa. Vocês lembram quem era o chefe do Rui Costa? O Belmonte era o chefe do Rui Costa. O Belmonte era chefe do departamento de futebol do São Paulo, gente. O Belmonte era chefe do Muricy e chefe do Rui Costa. Aí o blogueirinho trouxe o tal do Carlomagno para ser, o cara que não sabia nada de futebol, que era acima de todos esses, que era acima do Belmonte, que era acima do Rui Costa. O Carlomagno, que foi expulso do clube. Então, você percebe? O meu medo, sabe qual é o meu medo? É que esses caras ficam enrolando, estamos estudando o mercado, e no final das contas fica o Rafinha, que nada é a mesma coisa, ou se não, coloca um conselheiro lá, como fizeram com o Belmonte. Coloca um conselheiro lá para conseguir, para fazer a politicagem que é ano de eleição, coloca um conselheiro lá. Imagina o ego do conselheiro para onde vai. E aí vai ser outro que vai ser dominado pelos jogadores. Então, gente, depois de ontem, depois da história do Arboleda, aliás, eu vou falar no vídeo de hoje, o Arboleda é mais um caso, né? Vocês lembram? A gente teve o caso recente do Oscar aí, que também fez tudo que fez com o São Paulo aceitou de volta pagando uma fortuna para ele. A gente teve um caso do Milton Cruz, lembra? Teve os inscritos que comentaram. O Milton Cruz, o São Paulo aceitou de volta. O cara fez o maior processo trabalhista da história e o São Paulo aceitou ele de volta. Então não é agora desse presidente bunda mole aí, já era do outro bunda mole, do antecessor dele. É o DNA, tá no DNA do fracasso dessa gente. Tá no DNA do bando de fracassado que administra o São Paulo há tantos anos. Esse que é o problema, entendeu? Esse é o meu medo, de colocar um conselheiro lá, um conselheiro para ficar com o cargo, para ter a carteirinha e falar para os amigos dele no churrasco, olha, eu sou diretor de futebol do São Paulo. O cara que não entende porra nenhuma de futebol, porque no São Paulo ninguém entende porra nenhuma de futebol, ninguém que tá lá entende, a gente já viu. Imagina conselheiro, esse bando de conselheiro incompetente que só destrói o clube. Só falta colocar um desse para ter apoio político. Esse é o meu maior medo, essa é a minha preocupação. Eu tenho certeza que a sua também. E sobre ainda o Arboleda, para falar rapidinho, teve torcedor que gostou, lógico que teve torcedor que gostou. É claro que tem os bobão que fala que só para encher o saco, só para aparecer, volta Arboleda. Sempre tem, mas esses querem aparecer. Mas teve torcedor mesmo que tá feliz. Reintegra ele, coitadinho, ele não fez nada. Também com a bochechinha desse tamanho, toda rosada. Recadinho da Golcase para vocês, com a edição especial da Copa, meus amigos. Link na descrição. Aproveite os produtos. Muita coisa legal, muito produto legal, bacana. Os meus estão chegando na semana que vem para mostrar para vocês. Você clica na descrição do vídeo, aí você cai no site da Golcase, dá uma passeada por lá, tem muita coisa bacana, muita coisa legal. Tenho certeza que você vai curtir, você vai gostar. E aí você usa o cupom GOLBAROLO para você ter desconto, para você ter os benefícios com o cupom, tá? Tem também a linha do Brasil, né? Esse joga do seu jeito, que também é bem bacana. E também tem os produtos do São Paulo ou do seu clube do coração. Mas agora em Copa do Mundo, vamos aproveitar essa promoção bacana da Copa para a gente ter os produtos da Golcase com desconto. Certo, meus queridos? Então voltamos às 8 da noite. Vou pedir para você sua inscrição, seu like, para você continuar nos prestigiando. Agradeço muito a parceria de sempre, continue nos ajudando. É um momento muito difícil dos canais por causa da Copa do Mundo, uma queda gigantesca de visualizações e tudo, de anúncios, de monetização, de tudo. É um momento muito difícil, mas a gente está aqui fazendo todo o possível, se esforçando ao máximo para levar conteúdo para você. Então, peço o seu like, sua inscrição, sua gentileza de fazer isso pela gente. E se você puder nos ajudar com o Pix também, agradeço bastante. Voltamos então às 8 da noite. A gente se encontra. Vamos ver qual é a próxima péssima notícia que tem, porque todo dia é uma, né? Em se tratando de São Paulo. E eu espero vocês na live, 3 da tarde, no canal Barolo Jogos. Fique com Deus. Até já. Forte abraço. Tchau.